Olá, meus amigos, bem-vindo a todos ao Delta Economics. Aqui quem fala com vocês é o André Amaral, para quem ainda não me conhece, claro. Nesse canal a gente fala de estatística, finanças, economia e assuntos de um modo geral, né? E hoje o tema do vídeo é bastante interessante porque o tema do vídeo gerou um debate nas redes sociais, especificamente no Twitter, né? Que foi, na verdade, foi um Twitter do Michael Burry. Para quem não conhece o Michael Burry, eu vou só dar uma resumida aqui, bem rápido, né? O Michael Burry foi o cara que conseguiu ali prever a crise do subprime, né? E de fato ganhou muito dinheiro com aquilo, né? Dado que ele já sabia como seria aí o desfecho, né? E conseguiu se posicionar bem antes da crise. Mas há filmes que fala, que conta a história, né? Não só da crise, como também conta como que o Michael Burry chegou nesse raciocínio. E eu trago hoje para vocês, cara, uma ferramenta muito interessante que eu acho que quem gosta de análise aplicada, que eu fui bastante cobrado até no meu Instagram, vai gostar bastante do vídeo, né? E aí você vai poder aplicar para várias coisas, tá? Então talvez seja um vídeo que fique um pouquinho mais longo. Então, antes que eu dê, de fato, início no vídeo, né, na parte mais prática, eu só peço uma gentileza para você, caso você goste do conteúdo, que você curta, compartilhe aí com seus amigos, para que assim o vídeo tenha mais visualizações e que ele possa chegar em mais pessoas, né? Porque o objetivo do canal é justamente disseminar conhecimento, informação, vou passar um pouco aqui do pouco que eu aprendi para todo mundo, né? Para quem gosta, para quem investe, para quem gosta de tomar decisões com base em um raciocínio lógico, e isso facilita, claro, né? Nos seus investimentos. Beleza, pessoal? Então vamos lá, sem mais delongas, vamos entender, vamos por partes, né? Para a gente conseguir entender bem a dinâmica do vídeo. Então eu vou explicar qual é a ideia e depois eu entro de fato no, no, na parte mecânica do negócio, tá? Então, ponto número um, o Twitter do Michael Burry ele fala sobre uma recessão econômica, né? Ele diz lá que a gente ainda pode ser que estejamos ainda só na metade do caminho, ou seja, que o cenário pode ser ainda muito mais pessimista, muito pior, né, do que o que é. Então ele tem uma posição mais pessimista, e aí a gente vai assumir que ele está certo. Não necessariamente ele está certo, mas a gente vai assumir que ele está certo. E a partir daí a gente vai montar o nosso raciocínio, né? E a gente vai fazer alguns testes estatísticos, né? Para entender como que isso vai funcionar. Então, assim, para que você consiga, se você quiser replicar tudo que eu vou fazer, então a única coisa que você vai precisar é de um Excel, claro, e você vai precisar também do Python, né? Você vai precisar ali mais do Jupyter Notebook. Para quem já está acostumado um pouquinho mais com essas ferramentas e com esses softwares de estatística, você pode fazer no R também, mas eu não utilizei o R. Por quê? Porque eu recebi algumas mensagens no meu direct do Instagram pedindo para que as análises fossem feitas por algum motivo, né? No Python, eu acho que o R eu acho que é um software mais estatístico mesmo, mas acho que o pessoal tem mais desejo pelo Python, né? Porque você pode, acho que a questão de visualização talvez no Python seja melhor, ou pelo menos é aquilo que a galera gosta mais, enfim. Então eu acabei decidindo, optando, né, pelo Python. Então você vai precisar do Jupyter Notebook, algumas livrarias que eu vou te falar, eu vou deixar o meu GitHub também, caso você queira acessar e depois replicar, fique à vontade. Beleza? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai entender, eu vou mostrar para vocês aqui, então eu tenho o TradingView aberto, né? Então, de um ano para cá, como que performou, né, o Ibovespa, o S&P 500 e o índice Nasdaq, né? Então você pode perceber que o movimento do Ibovespa ele é muito assim semelhante ao do índice ao do S&P 500, né? E também ao Nasdaq, né? Quando a gente olha assim, a gente pode perceber que eles mais ou menos se mexem ali de forma parecida, né? Então
a gente poderia, visualmente falando, assumir que há uma correlação entre esses índices, né? E a partir daí a gente pode montar ali algum raciocínio. Mas, claro, tudo que dá mais para o investidor, sempre que você vai tomar uma decisão, você não vai tomar sempre no seu achismo, né? Aliás, você não deveria fazer isso. Então a gente faz alguns testes, né, estatísticos para entender se de fato se aquilo faz sentido ou não, se se a gente está só sendo enganado ali por alguma coisa que a gente quer acreditar. Então nada mais razoável, né, do que você montar um teste estatístico para entender se de fato essa correlação existe e melhor, né, se ela existe, se há uma situação de causalidade, né? O que é muito importante, que muita gente se confunde quando está iniciando na estatística, né? Muito aluno de graduação também, que às vezes ele identifica uma certa correlação positiva ali ou negativa, né? Mas que há sim de fato a correlação e ele assume aquilo como causa e efeito, né? O que é um grande erro. Correlação não significa causalidade. Você pode ter duas variáveis que se movem de modo parecido, na mesma direção, mas que uma não causa a outra. E esse é o grande diferencial, acho que, do vídeo, né? Por quê? Porque nesse vídeo eu quero mostrar para você um teste de causalidade, né? Que a gente chama de Granger Causality Test, e ele vai mostrar para nós, né? Se essas séries temporais aí, se elas de fato uma pode ter uma relação de causalidade com a outra. E isso vai fazer a diferença, porque aí você não vai assumir simplesmente que há uma causalidade através de um teste de correlação, que é um teste relativamente muito simples de ser feito, né? Ainda mais se você usar os softwares que a gente tem hoje em dia, né, à nossa disposição. Então isso vai facilitar bastante o raciocínio. Então vamos lá, então a gente percebe que de fato há ali que esses índices se movem mais ou menos ali na mesma direção. Então a gente poderia pensar, então, se o Michael Burry tiver certo, então se o S&P cair mais, não pode ser que o Ibovespa caia, mas de um ano para cá, então o Ibovespa ele subiu 2,45%, o S&P caiu 13,58%, o Nasdaq 19,96%, né? Então você pode perceber que a situação nos Estados Unidos continua, embora a gente tenha aqui uma reação assim, positiva, né? E assim como também o Ibovespa, a verdade é que são índices que desde um ano para cá, né, caíram bastante. Na verdade, desde da crise do coronavírus, né, que elas despencaram todas as bolsas e tal. E também nós tivemos aí, sobretudo agora aqui na Europa mais e nos Estados Unidos, o aumento na taxa de juros, né, que é o combate à inflação de fato, porque de fato havia um componente de demanda na inflação. Então a taxa de juros entra para controlar a inflação, só que quando a taxa de juros sobe, acontece que o título de renda título de renda fixa passa a ser atrativo também. Então você consegue pessoas, né, alguns investidores migram da bolsa, né, que é um ativo de renda variável e portanto um ativo com muito mais risco, para um ativo livre de risco, né, que são os ativos ali de renda fixa que estão ali atrelados a taxa de juros, né? A taxa de juros sobe, eles ficam mais atrativos. Então, geralmente, o investidor tende a fazer esse processo de migração. E isso faz com que a bolsa, né, o valor da bolsa caia, e também que isso faz com que oportunidades apareçam, né? Então, pessoal, eu vou abrir o Excel aqui para facilitar o nosso raciocínio, né? Então, vamos lá. O que o Michael Burry disse, então, né? Então, ele disse que a crise foi causada por dois fatores, né? O primeiro é o multiple compression, né, que seria ali a contração dos múltiplos, né, e depois os earnings compression, né. Então vamos entender cada um, né. O primeiro que ele diz aqui, que é o multiple compression, todo mundo conhece, né. Aliás, o valuation mais simples que você vai conseguir fazer para quem gosta de análise técnica, né, não análise fundamentalista, desculpa, e não análise técnica, vai ser, que é o mais simples, né? Que é o preço-lucro, né? Então, que seria o price earnings, né? Ele é o mais simples. Claro que, assim, você não deve tomar a sua decisão com base apenas em uma maneira, né? De fazer o valuation de uma determinada empresa. Isso é errado, né? É mais ou menos assim. Se você, imagina, você precisa comprar um carro,
e você começa a olhar nesses sites aí, e você acha um carro, e você vê aquele carro e fala, pô, gostei desse carro. E aí você vê o preço dele, né? Fala, pô, tá um preço parece ok. Só que como que você vai comparar esse preço? Você vai lá na tabela FIPE, né? Vai olhar o preço de mercado, vai olhar aquele preço, bom, tá dentro do preço. Só que na verdade, aí vamos supor, se ele estiver abaixo do preço de tabela, então, supondo que você olhou quilometragem e tal, então você vai falar, bom, beleza, então ele está abaixo do preço, ok, tá com um bom preço, né? Então é mais ou menos como funciona o múltiplo, só que tem um detalhe, você não viu o estado do motor, você não viu como está a caixa de câmbio, então você não entrou no detalhe do carro. Esse é o grande diferencial. Então quando você faz uma análise fundamentalista, aí você sim consegue fazer o bom valuation da empresa, você vai pegar lá o fluxo de caixa e tudo, né? Você vai usar o fluxo de caixa descontado, para quem gosta desse modelo e tal. Então, beleza, aí você consegue ter um valor muito mais próximo da realidade. Então, o múltiplo ele te dá uma ideia, mas ele não vai te dar o valor exato, né? Mas é uma ferramenta que você pode usar sim. E que você deve usar também. É uma delas, né? Mas é o valuation que a gente considera o mais simples possível. Então, o que o múltiplo, né? O preço-lucro, ele vai te falar. O preço múltiplo, ele está aqui em inglês também, mas eu também coloquei a tradução aqui, né? Aqui é o price earnings, aqui é o preço-lucro, né? Então, ele vai ser o preço da ação dividido pelo seu ganho por ação, né? Então, em português, ele vai ser o preço da ação dividido pelo lucro líquido por ação. Simples assim. Vamos trazer um exemplo prático, acho que vai facilitar o raciocínio para que vocês entendam melhor. Para quem não está muito acostumado com análise fundamentalista e tal. Para quem está acostumado, vai pegar isso muito mais rápido, já sabe, com certeza, né? Então vamos lá. Então vamos supor que a empresa AA, o preço da ação está R$ 5,00 e o seu lucro por ação está a R$ 1,00. Todas as informações você consegue achar facilmente no próprio site das próprias empresas, né, de capital aberto. Todas as informações você acha lá, porque ela tem a relação, tem lá o seu campo, né, de relacionamento com o investidor, e lá você vai achar o balanço patrimonial, o DRE, e todos esses informes, né, que você precisa para fazer um bom valuation. Então a ação é R$ 5,00, o lucro por ação é R$ 1,00, então você vai fazer o cálculo, né? 5 dividido por 1 é 5. E o que esse 5 significa? Né? Então, o que o preço-lucro ele significa na prática? Né? Bom, de maneira bem simples, significa que o investidor leva cerca de 5 anos para recuperar o seu valor aplicado. Né? O que a gente pode, então, entender disso? Que quanto menor for o seu preço-lucro, melhor. Porque significa que o investidor recupera o seu dinheiro mais rápido. Né? Então, se a gente pensar no exemplo 2, por exemplo, né? Então a empresa AA, o preço da ação está a R$ 20 e o seu lucro por ação é R$ 1,00. Então o que significa? Que agora o seu PL é 20, aumentou, então significa que ele está pior. Então por que ele está pior? Porque quando você leva mais tempo para recuperar o seu dinheiro, isso significa que você está exposto a um risco maior do que se o seu investimento levasse menos tempo para te trazer o seu dinheiro de volta, né? Então, se a gente levar em consideração o risco, né, o fator tempo, claro que você tem ali, quanto menor, melhor. Só que o que a gente vai fazer? O que a gente pode fazer nesse caso, né? Não, antes de entrar nessa questão, vamos pegar então o Multiple Compression, que foi aquilo que o Michael Burry falou. O que o Multiple Compression significa? Bom, significa que o preço das ações, né, caem sem ter ali de fato um fundamento econômico. Né? Então, por exemplo, a empresa reportou o seu lucro constante, mas o pessimismo é tal que o preço da ação cai de qualquer forma. Né? Só que tem o seguinte, se eu reorganizar essa equação, aí entra matemática bem simples e bem básica, tá? Então, se eu reorganizar a equação, o que eu tenho então? Eu tenho o meu preço, né? Vai ser igual ao quê? Ao meu lucro por ação, dividido pelo meu preço-lucro, que nós já tínhamos no passado, certo? Então, a questão da matemática é bem simples, né? Você tem um lado da equação dividindo, ele passa para lá multiplicando, simples assim. Então, e o que isso vai me dizer então agora? A questão do earnings compression, que ele diz ali, é o seguinte, é que agora, de fato, há fundamento econômico, né? Então, e quando eu digo fundamento econômico, são outras empresas, às vezes, né, que
roubam o market share, né, da outra empresa, e isso faz com que ela tenha um lucro menor, né? E aí, claro, os seus investidores fazem um valuation, e esse valuation sai de fato mais baixo, e sim, isso aí sem dúvida impacta, né? Por quê? Porque houve de fato um impacto econômico nessas empresas, né? Então, o primeiro estágio é simplesmente a compressão dos múltiplos sem o fundamento econômico, né? E o segundo passo, de fato, aí sim, aí é quando você tem uma contração na receita das empresas, de fato, ali causado por uma crise econômica. O que é interessante a gente entender agora? Que todo esse cálculo, toda essa equação, ela pode ser feita também para índices, né? Não necessariamente só para preço de ações, mas também para os índices, né? E isso é interessante. E agora, o que eu vou fazer? Agora, eu vou mostrar para vocês como que a gente pode aplicar e entender isso de uma maneira mais simples, né? Então, eu vou trazer aqui o meu GitHub e eu vou deixar o meu link aqui, vocês vão poder acessar para quem quiser, quem tiver o interesse mesmo de rodar esse modelo, né? E vai conseguir trabalhar com ele. E você pode trocar as variáveis e tal, deixar o negócio bem, ou colocar ações, o que você quiser. E vai ficar bem interessante, né? Então, eu coloquei ali a correlação entre o S&P 500 e o Ibovespa. Só que o que eu usei? Eu usei os ETFs, né, que replicam esses índices, né? Então, para quem não está acostumado, né, o ETF é um Enterprise Traded Funds que um índice, né, que replica ali, um fundo, melhor dizendo, que replica um determinado índice, né? Então, quais são as livrarias que você vai precisar, né? Então, você vai precisar pandas, né? Então, quem está acostumado com Python já sabe que precisa, né? Para fazer qualquer tipo de operação ali matemática, você vai precisar do pandas, né? Então, olha lá, você coloca lá import pandas as PD, né? Então, você vai importar pandas como PD. NumPy também você vai precisar. Matplotlib, que você vai... Eu tenho ali um gráfico, então você não vai conseguir montar o gráfico sem sem o Matplot. Seaborn também para questão de gráfico, e o iFinance, que provavelmente esse você precisa instalar, mas aí você entra lá no pip install. Se você não tiver muita familiaridade com essa parte de programação, cara, vai no Google, porque hoje em dia está muito simples, muito fácil. A questão o que é mais difícil para quem não está muito familiarizado com a parte de programação é você montar a pergunta que você quer no Google. Porque se você conseguir colocar a pergunta que você quer no Google de uma maneira clara, você vai achar a sua resposta, você vai conseguir rodar o seu modelo. A questão é de como perguntar, né? Não é nem o que, porque o que você vai saber o que você quer. É como você faz a pergunta, que aí você vai ter de fato a resposta que você precisa. Mas beleza, vamos lá. Inclusive está até aqui para quem quiser usar, para instalar o Yahoo Finance, né? Porque aí você não precisa baixar para um Excel e tal, você baixa direto pelo software, né? Então, eu criei essa variável tickers e aí eu trouxe os dados que eu quero, né? Que esse IVVB11 e o BOVA11. O IVVB11 vai replicar o S&P 500 e o BOVA11 vai ter o índice Ibovespa, simples assim. Trouxe os dados, né? Então eu criei ali o meu data frame. Então eu trouxe ali o período que eu quero, né? Do dia 1/3 de 2020 a 29/7 de 2022. Esse parse date, que ele faz, né? Ele vai colocar a data, como a gente está trabalhando com uma série temporal, então como o seu index, né? Como o seu índice, né? E você vai precisar disso para conseguir montar o seu modelo quando você trabalha com séries temporais, né? Então, caso provavelmente você vai precisar fazer a limpeza dos seus dados, né? Então, aqui eu trouxe só para entender se eu tenho valores ali em branco, essas coisas, né? O tipo de dado que e tal. Então, beleza, tudo dado numérico, ok, muito mais fácil. Aqui quando eu trago essa variável close, né, o preço de fechamento, e o ponto describe, que eu estou tentando entender. Eu quero uma estatística descritiva, né? Então, média, a coisa simples, né? Desvio padrão, mínima, máxima, e bem simples assim. Eu quero entender a média, quero entender o desvio padrão, o que é o desvio padrão na verdade? Ele vai mostrar para você o
quanto os seus dados variam, né, em torno da sua média, né? Então, para quem geralmente estatística a gente trabalha com distribuição normal, né? Então, se você plotar isso, você vai perceber ali se os seus dados eles estão muito deslocados ali da média, se você tem bastante outlier ou não. Então, isso é importante quando a gente trabalha com séries temporais, né? Ali, no próximo passo, é achar se nos seus dados há valores em brancos, nulos, né? Se houver, então você pode passar aqui para qual o percentual, né, de valor ali que está faltando, né? E aí você pode, de repente, preencher com a média dos seus dados e tal, que vai te trazer também algo próximo da realidade. Caso você tenha, você pode deletar. Eu deletaria. Inclusive eu coloquei aqui para deletar, só que eu já não tinha também. Mas fica aqui caso você queira rodar com outras variáveis, e pode ser que você tenha. Então você pode fazer dessa forma. Então depois eu peguei aqui o preço de fechamento, né, dos dois fundos, né, que vão replicar ali o Ibovespa e o S&P 500. E ali eu tenho, né, o preço de fechamento dos dois. Coloquei também para ele me dar ali a estatística descritiva, né, para ver o que eu tenho ali de desvio padrão, de média e tal. E depois, o que eu fiz? Eu plotei isso, né? Então você tem um gráfico aqui, e nesse gráfico é interessante que aí você pode de fato perceber como o índice ele se aproxima bastante, né, da realidade, né? E que você já de olho, batendo o olho, você pode perceber que ali possivelmente há uma correlação entre esses dois índices, né? Só que a gente precisa entender através de um teste empírico se de fato há essa correlação, e se houver essa correlação, qual o tamanho dessa correlação, e depois se há, claro, causa e efeito, né? Então, ok, beleza. E depois o teste de correlação, né, por padrão, ele já vem o teste de correlação de Pearson, né? E ele é bem simples, né? Então você vai passar as variáveis que você quer, e depois você vai colocar lá ponto correlation, né? Basicamente isso. A próxima variável ele vai te dar o valor da sua correlação. Então, quando eu tenho 0 pontos, sabendo, né, lembrando que a correlação, o teste de correlação, ele vai de -1 a 1, né? Então, 0, não há correlação. -1 há uma correlação inversa muito alta, né? Uma correlação negativa. Então, quando uma variável sobe, a outra desce. Simples assim. E quando eu tenho um teste de correlação próximo de 1 ou igual a 1, então significa que eu tenho uma alta correlação e que essas variáveis caminham na mesma direção, né? Então, no meu teste de correlação eu tive aqui 0,62, né, que é uma correlação moderada. Eu até coloquei aqui, então, de fato, é uma correlação moderada, só que isso não adianta nada se eu não tiver um teste de causalidade, né? Se não faz sentido eu apenas assumir uma correlação como causalidade, até porque isso é um erro a não ser cometido. Então, qual foi o teste de causalidade que eu decidi, dado que eu estou trabalhando com séries temporais? Foi o Granger Causality Test, que é um teste de causalidade Granger. Para quem está acostumado com estatística, econometria provavelmente já conhece. Eu não vou entrar na questão matemática, mas eu vou dar só a ideia. Se vocês quiserem depois, deixa no comentário, e aí eu explico, faço um vídeo só explicando como que funciona, né, matematicamente falando, o teste de causalidade de Granger. Mas se você pensar numa regressão linear que eu já mostrei aqui, a equação em si ela é muito parecida. Qual que é a diferença? A diferença é que agora o teste de causalidade de Granger ele vai pegar os períodos passados também, né? E isso vai fazer uma grande diferença, porque agora eu consigo ter a dimensão da minha causalidade através sempre de um dado anterior, né? E isso vai ser muito importante para nós aqui, porque quando eu rodo o teste, então para você rodar o teste, você vai precisar do Stats Model, né? E também vai precisar do Granger Causality Test, você vai precisar importar. E quando eu rodo esse teste, eu vou testando, né, o meu lag. O que seria o lag? Qual o período anterior, né, o período ótimo anterior. E você pode perceber o que é bem interessante, que o meu período, o meu lag, o meu maximum lag, né, que seria o meu período anterior máximo, é 1. E o que significa isso? Que o preço anterior
o preço do dia anterior, de fechamento do dia anterior, ele pode de fato impactar no preço de abertura futuro, né? E faz sentido também se a gente pensar, né, em relação ao S&P 500, uma bolsa a bolsa americana, né? Então ela certamente vai impactar todas as bolsas pelo mundo inteiro. Então é provável que ela impacte o Ibovespa, né? Então, quando você roda o teste de causalidade Granger, então você vai ter ali o seu F-test, Chi-square, que você já conhece, mas para quem quer ir direto ao ponto, você vai pegar o p-valor, né? Porque como tudo em estatística, como todo teste estatístico, a gente trabalha sempre com duas hipóteses, a hipótese nula e a hipótese alternativa, né? Então, esse p-valor, né, ele vai trazer ali o resultado, né, de qual caminho eu vou escolher, né, entre a minha hipótese nula e a hipótese alternativa. Mas qual seria a hipótese nula e qual seria a hipótese alternativa? Então, a minha hipótese nula é que a série temporal, que seria o S&P 500, né, ou no caso aqui o Ibova 11, ela não causa, né, nenhum impacto ali no caso na série, no Ibovespa, né? Então não há causalidade entre os dois. Essa é a minha hipótese nula. E a minha hipótese alternativa, aí nesse caso, é que o S&P 500, Granger causes, né? Ele causa ali o impacto no índice Ibovespa, né? Então se eu tenho um p-valor abaixo de 5%, né, ou seja, de 0,05, significa que eu que aceito ou rejeito a hipótese nula? Bom, eu rejeito a minha hipótese nula. A minha hipótese nula é de que não há, presta bem, não há correlação, né, não há causa, né, ação de causalidade entre o S&P 500 e o índice Bovespa. Se eu rejeito, então, logo, eu tenho aqui uma evidência, né, de que a série temporal, né, do S&P 500, ou no caso aqui do IVVB11, ele de fato pode causar ali, ou ele causa um impacto ali no índice Bovespa. Então, de fato, através desse teste, com intervalo de confiança, claro, de 95%, eu consigo perceber que o preço de fechamento do IVVB11, né, desse fundo, ele impacta no preço do BOVA 11, logo do dia seguinte, né? E, claro, isso aí é muito interessante para o investidor analisar, né? Analisar com calma, entender melhor como que isso funciona. Você pode fazer outros testes também. Lembrando que aqui não é nenhum tipo de dica de investimento, nada disso. Isso é só um teste que você pode usar caso você queira também, mas aqui não há nenhum tipo de recomendação de investimento, nada disso. É só uma ferramenta que eu estou disponibilizando para você. Beleza. Disso tudo, o que a gente pode entender então? Então vamos voltar lá atrás, no início do vídeo e tal. Se nós assumirmos aqui que o Michael Burry está certo, mais uma vez, né? Então, de fato, se entendermos aí que a gente está na metade do caminho de uma crise, né, econômica ainda mais forte, então significa que se o S&P 500 ainda se ele ainda cai mais, então o investidor aí no Brasil que investe no índice Bovespa pode se preparar, porque de fato é bem possível que o índice Bovespa também siga esse mesmo essa mesma rota, né? E aí sim você pode retardar um pouco mais a compra dos seus ativos para você comprá-los mais barato num futuro próximo, né? Como que está então o preço-lucro desses índices, né? Eu já coloquei aqui. Se você quiser pegar aqui, esse site ele traz o preço-lucro atual do índice Bovespa, né? Então, como eu já tenho aqui, ele está ali a 4,39, né? Já está bem baixo. E o preço-lucro do S&P 500 está a 22,89, que ele também está aqui, já deve ter sido ajustado, está a 20,94 segundo esse site. E a média dele é de 15,97, né? Ainda está acima da média. Então, de repente, o investidor pode esperar ainda para comprar lá na frente, ou não, caso ele entenda que a partir de agora vai subir e tal. Mas aqui há uma ferramenta que ele pode usar e aplicar e entender, né, quando há ou não há correlação e quando há causalidade ou não.
Pessoal, isso era tudo por hoje. Se você gostou do vídeo, eu peço que você deixe o like aí, compartilhe também. Gostaria de escutar o que você tem para dizer, sugestões, críticas de maneira respeitosa. Tudo é sempre bem-vindo, tá? E caso haja dúvida, peço que você deixe aí nos comentários também, e eu vou respondendo aquilo, claro, que eu souber ao longo do tempo. Beleza, pessoal? Bom, um grande abraço para todos e até o próximo vídeo.